E hoje eu quero falar com você a respeito de promessas, a respeito de propósito. Eu creio que todo mundo aqui já recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma promessa da parte do Senhor. Quem aqui tem uma palavra de Deus na sua vida? Amém? E talvez você está falando aqui, pastor, é a primeira vez que eu entro numa igreja, eu não sei nem o que é palavra de Deus, eu não sei nem o que é ouvir Deus, mas você tem sonhos, amém? Você tem metas, você tem objetivos e, além disso, a Bíblia contém mais de 7.000 promessas para a gente. Existem mais de 7.000 promessas nessa palavra para mim, para você, para cada um dos seus familiares. Existem promessas que estão aqui que não são individuais, mas são para todo o povo de Deus. Então existe a palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e é uma palavra que você pode se apegar. Existe uma promessa que é onde existem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Enfim, assim como essa, existem 7.000 promessas. Então, por mais que você fale, pastor, eu entrei aqui e não tem nada que eu sinta que eu recebi de algo específico sobre a minha vida, abre essa palavra porque existem promessas, existem palavras de vida para você. Então, todo mundo tem promessas, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem um propósito que quer viver. E hoje eu quero tratar essas palavras, essas promessas, esse propósito como linha de chegada, amém? Toda vez que eu falar linha de chegada aqui, eu falar chegada, eu quero que você imagine a sua promessa. Eu quero imaginar aquilo que foi prometido para você. E toda vez que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, toda vez que Deus nos promete algo, aquilo não vai acontecer, mas aquilo já é realidade. É como se eu pegasse minha esposa e eu falasse, amor, em janeiro agora a gente vai para Paris, eu e você, a gente vai curtir. Amém? Quando eu falo isso para ela, amor, a gente vai para Paris, ela vai criar expectativa, amém? Só que Paris já está lá, já é uma realidade, já existe. Então, toda vez que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, aquilo que Ele liberou já é uma realidade na sua vida. Ainda não vai ser, ainda não vai ter que existir, não vai ter que acontecer. Na verdade, já aconteceu. Ele só está te preparando para chegar lá da forma certa. Ele só está te colocando num caminho certo para você chegar no seu propósito de forma saudável. Então, a promessa é como se eu estivesse aqui hoje e eu falasse, cara, eu quero chegar em São Paulo. E eu coloco no GPS... Pum, São Paulo, pum. E aí eu começo a dirigir. São Paulo já está lá, mas eu preciso dirigir, amém? Eu preciso ligar meu carro, eu preciso sair de casa, eu preciso andar. Então, toda vez que Deus libera palavras sobre a nossa vida, aquela palavra já é uma realidade. Mas existem coisas que precisam acontecer. E algumas são óbvias, como eu falei aqui, por exemplo, ligar um carro e andar. É uma coisa óbvia, não é? Se eu falar, eu vou para São Paulo agora, eu vou lá, arrumo a minha mala, boto a mala dentro do carro, sento no carro, ligo o carro, estou lá, Thalita, a Maria no banco de trás. E se eu ficar parado, eu nunca vou chegar em São Paulo, amém? Eu preciso ligar o carro, eu preciso acelerar, eu preciso dar partida. E por mais bobo que isso pareça ser, muitas vezes nós estamos exatamente assim com as palavras que Deus liberou sobre a nossa vida. Deus libera palavras e a gente está esperando um sobrenatural, quando na verdade atitudes naturais a gente ainda não tomou. Como, por exemplo, Deus liberou que você vai ser, que Deus vai te levar para os Estados Unidos. Amém? Alguém quer ir para os Estados Unidos? Deus liberou que você vai ser usado lá nos Estados Unidos. Só que aí você não sabe falar inglês e você nem entrou num curso ainda para aprender a falar inglês, por exemplo. Ou Deus falou que você vai ser um grande empresário e você até agora não começou a estudar finanças, você não começou a estudar administração, você não começou a estudar como se abre uma empresa. Então Deus liberou, isso já é realidade, mas existem passos que nós temos que dar. Existem passos naturais que nós temos que fazer. Porque Deus, Ele se encarrega do sobrenatural. Deus se encarrega do milagre. Mas a nossa parte Ele não vai fazer. A nossa parte quem faz é a gente. Então sempre que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, isso é como um destino, mas existem atitudes que nós devemos tomar. E aí a gente começa a nossa jornada. Você ligou o carro, você acelerou, você começou a andar em direção ao seu destino, você entrou num curso, você entrou numa faculdade, você começou a se preparar. Mas existe um caminho até chegar lá. No meio do caminho existem curvas, talvez existem vales, talvez vai existir um buraco no meio do caminho. Às vezes o pneu pode furar, você vai ter que descer, vai ter que trocar o pneu. Talvez o carro pode chegar na reserva em algum momento, você vai ter que parar num posto, encher a gasolina. Talvez tenha um acidente e fique um pouco engarrafado ali, talvez em algum trecho da viagem comece a demorar um pouco mais do que você esperava. Enfim,
Deus libera a palavra, aquilo é uma realidade, mas existe um processo, existe um caminho. E que nem sempre o caminho é exatamente da forma que a gente queria que fosse, ou da forma que a gente planejou. Porque por mais que você seja um ótimo planejador, por mais que você seja aquela pessoa, eu não sou assim, mas eu conheço gente que faz isso, vai viajar no sábado, na segunda-feira leva o carro no mecânico, para ele ver se está tudo certo. E aí durante a semana ele vai vendo, bota água lá no reservatório. Na sexta-feira, ele vai viajar no sábado, ele já vai no posto, ele enche o tanque. Não tem pessoas assim? Eu queria ser assim, gente, mas eu não consigo. E ele começa a deixar tudo certinho, bota o carro para lavar. Na madrugada anterior ele já vai lá, já deixa as malas. Fala, amor, quando a gente acordar a gente já vai. Por mais que você seja planejador ao extremo, você já deixa tudo organizado. Você já estudou o mapa, já estudou a rota, já sabe qual via você vai pegar, qual lugar que você não pode passar. Por mais que você planeje tudo, é impossível você ter certeza exatamente das coisas que você vai enfrentar no meio do caminho. Você com certeza vai enfrentar coisas que você não estava esperando. E esses são os processos, esse é o caminho. É exatamente assim na nossa caminhada com Deus. Ele liberou a palavra e a gente começou a caminhar para viver aquela palavra. Mas no meio do caminho vão existir coisas, vão existir problemas, vão existir distrações, vão existir diversas coisas. Mas a verdade é que o destino continua lá, esperando que a gente alcance, esperando que a gente chegue. Amém? Então, quando Deus libera uma palavra para você, não vai se tornar real, mas já é real. Ela só está lá, esperando que você chegue no tempo certo. E dada essa introdução, quero ler com você Marcos 4. Você está com sua Bíblia aí? Acompanhe, se não, pode acompanhar no telão com a gente. Marcos 4, a partir do versículo 35, a Bíblia diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus virou para os discípulos e perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 1, para terminar. Capítulo 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gazarenos. O propósito que Jesus demonstrou para aqueles discípulos é: vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. Amém? O propósito aqui era chegar no outro lado. O propósito era atravessar esse mar aqui e chegar do outro lado. E Jesus deixa muito claro, Jesus dá as direções claras, Jesus dá o discernimento claro do que deve ser feito. E aqueles discípulos, eles obedecem. Aqueles discípulos, eles entram no barco, Jesus entra junto com eles. Eles começam a caminhada. E no meio da caminhada existe uma grande tempestade, começa a se levantar. A Bíblia diz que começa a entrar água dentro do barco. O barco parece que vai afundar por muitas vezes. E está esse caos todo rolando. E Jesus está na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. O pastor Igor falou aqui, na hora da oferta, que Jesus é engraçado muitas vezes. Eu não sei você, mas eu imagino essa cena, deve ser muito engraçado. Eles estão lá com medo. Imagina, é vento, é chuva, é água entrando, todo mundo, vamos morrer, cadê Jesus? Jesus está dormindo em cima de um travesseiro. Da NASA, né? Aquele que afunda. Mas isso aqui me ensina muito, porque como pode, no meio da mesma tempestade, dentro do mesmo barco, vivendo a mesma circunstância, duas reações tão diferentes? O barco era o mesmo, então a gente não pode falar, não, o barco de Jesus era mais moderno, era ano 2023, estava pronto, tipo, chovia, não pegava, não. Jesus estava dentro do mesmo barco.
A tempestade era a mesma para Jesus e a tempestade era a mesma para os discípulos. O risco era o mesmo. Mas por que as circunstâncias eram diferentes? Por que na verdade as convicções eram diferentes? Por que enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus estava descansando? Por que enquanto os discípulos não tinham fé, Jesus tinha convicção? Porque Jesus ali, ele não estava apenas descansando, ele estava descansando na palavra dele, que eles chegariam ao outro lado. Jesus liberou uma palavra antes deles saírem: vamos entrar no barco e vamos chegar ao outro lado. Jesus sabia que essa palavra era poderosa, essa palavra segurava e protegia eles de qualquer circunstância. Jesus dormia porque ele falou: fui eu que liberei, nós vamos chegar do outro lado. Pode vir vento, tempestade, pode se levantar qualquer tipo de circunstância, mas elas não vão nos parar, porque a palavra já foi liberada, e a palavra é: vamos chegar ao outro lado. Então por isso Jesus não temia, porque ele tinha convicção na palavra que ele liberou. Sabe, nada nem ninguém pode mudar o fato de que você vai chegar no lugar que Deus te prometeu. Nenhuma circunstância, vento contrário, tempestade, nada pode interromper aquilo que Deus tem para a sua vida. Nada. Porque se Ele prometeu, a Bíblia nos garante que Ele é fiel para cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete, Ele cumpre, Ele libera a palavra e a palavra vai se cumprir na sua vida. Por isso ele estava dormindo independente da tempestade. E aqui que eu entro no tema dessa mensagem, porque Jesus ali, ele estava com os olhos fixos na linha de chegada. Jesus estava com os olhos fixos no lugar onde eles tinham que chegar. Jesus dava menos importância para a circunstância do que para o objetivo. Jesus sabia que existia um propósito que deveria se cumprir. E se para um propósito precisa se cumprir, as circunstâncias são pequenas demais comparado àquilo que ele vai fazer. Então sempre que ele fala algo, não vai se tornar realidade, mas já é realidade. Por isso que se ele te prometeu, se ele liberou uma palavra sobre a sua vida, agarre essa palavra, abrace essa palavra, não deixe ela escapar. E tenha convicção que isso vai acontecer, porque foi ele que te prometeu. Talvez se eu aqui como um pastor, talvez se eu como um homem, eu te prometer algo, eu posso falhar. Eu posso errar com você, eu posso te decepcionar, essa palavra talvez pode não se cumprir. Talvez alguém muito próximo seu, talvez um parente, um familiar, talvez e provavelmente, seu marido ou sua esposa não cumpre todas as promessas que eles prometeram. Eu, enfim, fiz vários votos no meu casamento, não sei vocês, eu confesso, tem que ser sincero, né? Eu ainda não cumpri todos, mas vou cumprir, amém? Então, por mais que um homem possa te prometer e talvez ele possa falhar, por mais que uma mulher, sua esposa, sua mãe, seu pai, enfim, homem pode te prometer e pode falhar, Deus, ele promete, não falha, Deus promete, ele cumpre. Esse é o caráter do nosso Deus. E hoje eu quero te falar a importância de você andar assim como Jesus estava naquele barco, com os olhos na linha de chegada. Porque caminhar com os olhos fixos na linha de chegada, no lugar de destino, nos protege. Nos garante, nos segura, nos deixa protegido. E hoje eu quero te dar 3 motivos por que você deve andar com os olhos na linha de chegada. E o primeiro motivo é esse que a gente já falou um pouco aqui. Porque andar com os olhos fixos na linha de chegada te garante a permanecer em pé no meio das tempestades da vida. Andar com os olhos fixos na linha de chegada nos garante resistir às tempestades no meio do caminho. Se você quiser anotar isso. Aquele que tem foco na promessa, aquela pessoa que tem foco naquilo que Deus prometeu, não são parados pelas adversidades. É certo que no meio do caminho você vai encontrar adversidade. A Bíblia nos garante, Jesus nos garantiu, no mundo vocês terão aflições. É certo que no meio da sua jornada você encontrará circunstâncias desfavoráveis. É certo, irmão. Mas aqueles que sabem exatamente para onde estão indo, não deixam ser abatidos pelas circunstâncias. Não deixam ser abatidos pelas tempestades, mas continuam avançando independente delas.
Para aquele que tem convicção do que Deus prometeu, a tempestade não vem para parar, mas a tempestade vem para ensinar. Aquele que tem convicção do que Deus prometeu para a sua vida, quando a tempestade vem, a tempestade não te derruba, mas a tempestade na verdade te empurra mais para o seu propósito, te ensina, te educa, molda o seu caráter. Então aqueles que conhecem o caráter daquele que prometeu, não temem a tempestade, mas sai dela ainda mais forte. Eu quero ler outra história com você. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E essa história, não sei se você percebeu, mas ela é bem parecida com a primeira. Jesus libera uma palavra muito parecida. Jesus libera novamente: entre no barco e vocês vão atravessar para o outro lado. Só que existe uma diferença. Dessa vez, Jesus não vai junto com eles de forma física. E eu creio que isso foi muito intencional da parte de Jesus para, de uma forma pedagógica, ensinar a eles algo. Porque Jesus não estaria com eles para sempre. Jesus estava cumprindo o ministério. Jesus sabia que um dia ele morreria, ele ressuscitaria, ele voltaria para os céus. E Jesus está ensinando aqui que ele não precisaria estar de forma física junto com eles, mas que apenas a palavra dele bastava para que eles cumprissem o propósito. Então é a mesma situação parecida. Jesus dá a ordem, eles entram no barco, eles vão, mas agora sem Jesus dentro do barco. Jesus continua onde eles estavam, orando. E a Bíblia diz que mais uma vez, eles no meio do mar, uma nova tempestade vem. E o barco começa a entrar água de novo, começa uma situação muito parecida. E mais uma vez, eles estão numa situação que está beirando a morte. Eles acham que não tem mais saída. E se com Jesus no barco, a gente estava com medo de morrer, imagina agora sem Jesus. E Jesus libera essa palavra e eles estão lá no meio da tempestade. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vem andando sobre as águas. E quando Jesus vem chegando, eles estão com medo, porque eles estão falando: quem é essa pessoa que está andando sobre as águas? Deve ser um fantasma. E aí um deles, Pedro, ele fala: não, é o mestre. E aí eles estão assim meio em dúvida ainda, se é Jesus, se não é, se é um fantasma. Aí Pedro vai e exclama: mestre, se é você, peça-me que eu ande sobre as águas até o seu encontro. E Jesus só fala: venha, mais uma vez, Jesus liberando uma palavra. É interessante porque Jesus, ali naquele momento, ele não construiu um chão ali para Pedro andar. Jesus não foi lá e pegou na mão de Pedro e falou: vamos andar. Jesus não pegou Pedro no colo e andou sobre as águas com Pedro no colo. Jesus disse: venha. E a palavra que Jesus liberou mais uma vez era suficiente, e foi suficiente para Pedro sair do barco e andar sobre as águas. Ali Pedro não estava andando sobre as águas propriamente dito. Pedro estava andando sobre a palavra que Jesus liberou. Naquele momento, cada passo que Pedro dava, ele estava andando sobre aquele venha. E é interessante porque eu aprendo com essa passagem, porque Jesus ele não para a tempestade. Jesus não para o vento para Pedro andar sobre as águas. Jesus não para as ondas. Jesus não acalma o mar. Então ele está nos ensinando algo aqui. Muitas vezes ele não vai parar a tempestade.
Muitas vezes a tempestade não vai cessar. Muitas vezes os problemas não vão parar na hora que a gente quer. Mas a palavra dele nos garante que nós vamos andar sobre todas elas. A tempestade não vai parar, mas nós vamos andar sobre elas. E acontece essa cena, depois eles voltam para o barco. Jesus acalma a tempestade, eles chegam no outro lado. E mais uma vez, eles cumprem um propósito ao qual Jesus liberou sobre eles. E uma coisa que eu aprendo com essa passagem, que é melhor atravessar um mar revolto com uma palavra, do que tentar atravessar um mar calmo sem nenhuma palavra. É melhor atravessar um mar com tempestade, com uma palavra de Deus, do que tentar atravessar um mar calmo, tranquilo, que aos olhos humanos parece ser tudo bem, mas sem uma palavra. Porque a gente não anda, homens e mulheres de Deus não andam sobre circunstâncias, mas andam sobre fé. Homens e mulheres de Deus não andam sobre circunstâncias favoráveis, mas andam sobre as palavras que o Senhor liberou para a nossa vida. Então, se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, tempestade, mar revolto, não são capazes de te parar, porque se Ele liberou, Ele é fiel para cumprir essa palavra. E se você tem uma palavra hoje, você está olhando para frente, tudo parece desfavorável, tudo parece o contrário, você fala, pastor, eu sei que Ele liberou, mas eu estou com medo, porque o caminho está me dando medo, porque parece que eu vou naufragar, parece que eu vou afundar, parece que eu vou morrer, parece, não tem saída. Ele liberou que minha empresa vai prosperar muito, mas a minha empresa está quase falindo. Pastor, Ele falou para eu continuar acreditando no meu casamento, mas eu olho para o meu casamento e parece que não tem saída. Pastor, Ele liberou uma palavra de cura sobre a minha vida, mas a única coisa que eu tenho até agora são diagnósticos médicos que me dizem o contrário, eu estou com medo. Eu não quero ir, eu não quero avançar, eu não quero dar esse passo. E aquele medo, aquele bloqueio, talvez essa ansiedade começa a te bloquear, começa a te parar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se é Ele que te prometeu, se é Ele que está falando, se essa voz que você está ouvindo é dEle, se essa promessa que você está ouvindo é dEle, nada nem ninguém é capaz de te impedir. Nenhuma circunstância contrária. Por mais que no natural pode estar tudo se levantando contrário. Pastor, eu estou lendo na palavra que Deus tem cura para a minha vida. Mas eu olho para o meu corpo físico, eu estou sentindo dor, eu estou enfermo. Pastor, Ele está liberando que meu casamento é um casamento saudável. Mas eu olho para o meu casamento e tudo que parece no meu casamento é o contrário de ser um casamento saudável. Tem briga, tem problema, tem traição. Fica com aquilo que Ele está falando a seu respeito, não aquilo que parece ser real. Fica com aquilo que Ele prometeu, não com aquilo que parece ser real. Fique com a verdade de Deus a seu respeito, não a verdade a qual você está vendo. Prefira ficar com aquilo que Deus prometeu, aquilo que parece ser verdade. Então, toda vez que você estiver na caminhada, tempestades vão se levantar. Mas pode ter certeza que o que te garante chegar lá não são as condições favoráveis que você vai encontrar no meio do caminho, mas o que te garante chegar lá é a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Aquele que anda com os olhos fixos na chegada, não teme as tempestades, não teme os problemas no meio do caminho, mas continua avançando independente deles. E o segundo motivo de você andar com esses olhos fixos na linha de chegada é porque quem está com os olhos fixos lá não se distrai. Quem está com os olhos fixos na promessa não se distrai. Nós devemos andar focados naquilo que Ele prometeu. Porque aquela pessoa que sabe para onde está indo, sabe aonde ela quer chegar, ela não se distrai no meio do caminho. E Satanás, muitas vezes no meio do caminho, vai tentar nos distrair de diversas formas. E existem dois tipos de distrações. Existem aquelas distrações que vão vir como algo bom. Na verdade, a maioria das distrações vem como algo bom. Vem como algo parecido. Porque Satanás, ele é burro, mas não é tanto, sabe? É burro, mas às vezes ele usa algumas coisas que também não é... Porque assim,
se ele vem e te apresenta algo que é totalmente contrário ao que Deus te prometeu, é certo que você não vai entrar. Porque se Deus me prometeu A, e a porta que Satanás está me oferecendo é a porta B, só se eu for muito ignorante também para eu ir na porta B, né? Mas Satanás, ele vai vir sempre com coisas que se parecem. Ele vai vir sempre com oportunidades parecidas. Então talvez ele te prometeu que você vai ser um empresário. E aí ele vai lá e te oferece talvez um cargo grande de gerência dentro da empresa que você está trabalhando hoje. E se você vê, parece. Não, aí você começa, não, pode ser, talvez, será que eu ouvi empresário mesmo? Talvez era alguém importante dentro de uma empresa. E aí você começa, aquilo começa a te confundir. Então toda tentativa de Satanás de tentar nos distrair é sempre com coisas que se parecem com aquilo que Deus prometeu, mas que não é a totalidade daquilo que Ele prometeu. Parece, mas não é. Propostas de trabalho com bom salário, relacionamento, talvez com uma pessoa que até é legal, é bonita, parece ser de Deus, mas não é a pessoa que Deus tem para você. Deus está falando. Forte. Então, Satanás sempre vai vir com oportunidades parecidas. Ele não vai vir com oportunidades totalmente diferentes, mas ele vai vir com aquilo que se parece. Ele vai vir com aquilo que se assemelha, porque ele sabe que a gente pode se confundir no meio do caminho. Ou ele sabe que, porque está demorando tempo demais, a gente vai acabar se contentando com aquilo que se parece, não com aquilo que é real. Está demorando demais, eu acho que vou ficar com essa porta aqui mesmo. E aí quando você vê, você está totalmente distraído. Aí já passou 1 ano, 2 anos, já passou 10 anos. Tem gente aqui dentro que está me ouvindo, que tem palavras de Deus há mais de 20 anos. E ainda não se cumpriu, porque simplesmente você se distraiu no meio do caminho. Você começou a se contentar com coisas que não era aquilo que Deus prometeu para você. Você começou a entrar em portas que não eram as portas que Deus te prometeu. Você começou a aceitar coisas que não eram aquilo que Deus tinha para você. E aí tu pode ficar procurando 1000 motivos. Por que não aconteceu? Simplesmente não aconteceu porque você se distraiu. Tem gente que tem palavras de Deus aqui por muito tempo, sabe? Eu estou sentindo isso muito forte no meu coração. Pessoas que têm palavras há muito tempo. Anos. E o único motivo ao qual não aconteceu ainda foi porque você se distraiu. Você é uma pessoa de Deus. Você é alguém que Deus usava, você é alguém que Deus queria usar, você é alguém que Deus tinha planos, projetos. Mas talvez com as circunstâncias no meio do caminho você se distraiu. E hoje é a noite do Senhor te trazer de volta aquilo que Ele te prometeu. Hoje é a noite de Deus realinhar a sua visão, realinhar os seus pensamentos. À noite, costume. Pastor de jovem, prego sábado à noite, aí eu sempre que eu vou pregar é à noite. Amém? Deus te trouxe aqui nessa manhã para mudar a sua vida, para recalcular a sua rota, para te colocar de novo no caminho que Ele te prometeu. Então podem vir distrações boas, podem vir distrações que parecem ser coisas boas, mas muitas vezes vão vir distrações que são adversidades também. Como a gente estava falando aqui sobre tempestades, a tempestade distrai. Quer ver uma coisa que distrai muito? A ansiedade. Tem muito crente que não está vivendo porque não está com paciência para esperar aquilo que Deus prometeu. Tem muito crente que não está vivendo porque por falta de paciência em esperar aquilo que Deus prometeu, está começando a aceitar qualquer coisa por aí. Começou a aceitar proposta, começou a aceitar um monte de coisa. Por quê? Porque eu não aguento mais esperar, pastor. E aí eu aprendo de novo com Jesus. Jesus, ele começa o ministério dele com 30 anos. Jesus vive um processo de 30 anos para cumprir um propósito de 3. Depois ele morre, ressuscita e volta para o céu. Foram 30 anos de preparo para viver 3 anos de promessa. Foram 30 anos de processo para viver 3 anos de promessa. Aí hoje a gente quer viver 3 anos de processo para viver 30 anos de promessa. Deus prometeu, a gente quer que cumpra na semana que vem. Deus prometeu, a gente quer que cumpra no mês que vem. Irmão, pode ser que tenha promessas que você vai receber hoje aqui e que Deus vai fazer essa semana. Sabe, a gente está exatamente no último culto de junho.
Na semana que vem a gente entra exatamente na metade do ano. E eu creio que ainda existem muitas coisas que Deus vai fazer em 2023 na sua vida. Eu creio que tem porta aberta, eu creio que tem milagre, eu creio que tem muita coisa que Deus quer fazer. E vai fazer na vida de muita gente. Mas tem coisa que infelizmente Ele não vai fazer esse ano. E aí a gente vai desistir porque Ele não fez esse ano. E aí a gente vai parar de esperar porque Ele não fez na hora que a gente esperava. Certa vez, Pedro, a Bíblia diz que antes de Jesus ser morto, crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. E no meio desse processo, Jesus morre. E a gente sabe a história, Jesus morre e ressuscita ao 3º dia. Mas a Bíblia nos diz que durante esses 3 dias, e nem é muita coisa, gente, 3 dias, e na verdade existia promessa, palavra nos garantindo a eles que isso aconteceria. Teve gente que desistiu durante esses 3 dias, teve gente que desanimou durante esses 3 dias, e Pedro foi um deles. Eles estavam empolgados, eles estavam vivendo ministérios, eles estavam curando enfermos, eles estavam vivendo, pessoas sendo salvas. Jesus morre. E foi necessário 3 dias para os caras desanimarem, irmão. Não é possível isso. E a Bíblia diz que Pedro está naquele cenário, ele começa a pensar, ele fala, cara, talvez tudo que eu vivi até aqui foi uma mentira. Nossa, a gente viu coisas que pareceram milagres, pareceram coisas legais, pareceram coisas grandes, eu estava até animado, eu estava empolgado. Eu larguei tudo lá atrás, eu larguei barco, deixei um monte de coisa. Mas já era, Jesus morreu, já tem 2 horas, ele ainda não ressuscitou. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. E aí Pedro, por causa de uma frustração, Pedro e diversos outros discípulos, eles se distraem. E Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus chamar ele. A Bíblia diz que Pedro volta num barco que um dia ele abandonou. E Pedro volta a pescar. Pedro volta a fazer aquilo que ele já tinha largado. Ou seja, se distraiu por causa de uma frustração. Se distraiu porque aquilo não aconteceu da forma que ele esperava que acontecesse. Se distraiu porque não aconteceu no tempo que talvez ele esperava que acontecesse. E aí quando foi ver, naturalmente, ele foi pescar. E o interessante é que se a gente pegar esse texto, a distração de Pedro não foi algo... Pedro não foi pecar. Pedro não foi... Pedro voltou a fazer algo normal. Pedro pegou o barco, Pedro entrou no barco e falou, vou pescar, eu vou voltar a tirar sustento para minha família. Amém? Naturalmente falando, o que Pedro está fazendo é algo bom. Pedro está falando, cara, isso aqui não deu certo, eu vou voltar a trabalhar. Ou seja, Pedro se distraiu com algo que parece ser o certo. Isso parece ser o certo. Não deu certo, Jesus morreu, já era, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a trazer recursos para minha família, amém? Parecia ser a coisa certa, a coisa sábia a se fazer aqui nesse momento. Mas não é porque se parece ser o certo que era o certo para Pedro. Não é que parece ser o certo que é o certo para você. Então existe muita coisa que vai parecer ser o certo de você fazer. Existe muita coisa que vai parecer ser o óbvio a ser feito na sua vida, mas não é o que Deus tem para a sua vida. E você não pode entrar nessa distração. Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não estivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias no vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal, por isso enviei mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo eu parar a obra e ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre as mesmas respostas. Essa história conta a história de Neemias, que estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Neemias estava envolvido com a obra de Deus. Neemias estava envolvido com a obra do povo de Deus. Neemias estava cumprindo exatamente aquilo que Deus tinha prometido para ele.
Mas a Bíblia diz que no meio dessa obra, depois de já ter construído boa parte dos muros, depois da cidade de Jerusalém já estar segura, já estava chegando na parte final daquela reconstrução, os inimigos falaram: a gente não tem como mais atacar, a gente não tem como mais entrar. O que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar distrair Neemias. E eles começaram a vir, e eles chamavam Neemias: desce aqui que a gente precisa resolver isso. E a resposta de Neemias diante da distração era: eu não posso descer até aí, porque eu estou envolvido em uma grande obra. Eu não posso descer até aí para estar com vocês, porque eu estou envolvido em uma grande obra. E vai além. A Bíblia diz que, Neemias diz que 4 vezes eles tentaram, mas as 4 vezes a resposta foi a mesma: eu não posso, porque eu estou envolvido com aquilo que Deus me prometeu. Eu não posso, porque eu estou envolvido com aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida, prometeu sobre o povo dele. Eu não posso, porque eu estou construindo algo que é maior do que a mim mesmo, que é maior do que a minha vida. Eu não posso me distrair agora, eu estou chegando no final, eu estou quase cumprindo, eu não posso me distrair, eu não posso perder o controle, eu não posso, porque essa obra é de Deus, não é minha. Neemias tinha tanta certeza daquilo que ele tinha que fazer, Neemias tinha tanto amor pela obra a qual ele estava envolvido, empenhado, que nada foi capaz de confundir nem distrair ele. Neemias não deixou-se distraído. Por quê? Porque ele estava com os olhos fixos naquilo que ele tinha que fazer. Eu preciso reconstruir as muralhas, eu preciso reconstruir, eu não vou parar até que isso aconteça. E essa deve ser exatamente a nossa resposta diante das distrações. Se levantou tempestade, eu não tenho tempo para você, eu estou envolvido em uma grande obra. Adversidade, enfermidade se levantou, enfermidade, eu não tenho tempo para você, eu estou empenhado em uma grande obra. Propostas de emprego melhores, eu não tenho tempo para nem ouvir propostas. Por quê? Porque eu estou empenhado em cumprir aquilo que Deus me prometeu, e eu não vou parar até que isso se cumpra. Neemias tinha convicção daquilo que ele tinha que fazer, e nós temos que ter a mesma convicção. Vão aparecer coisas para tentar te distrair, vão aparecer adversidades para tentar te distrair, vão aparecer portas para tentar te distrair. Mas a sua resposta vai ser a mesma que Neemias: eu não posso, eu não tenho tempo. Eu estou construindo uma coisa grande, eu estou construindo uma grande obra, eu estou empenhado em um propósito que é maior do que a mim mesmo. Quem está com os olhos fixos na promessa, na linha de chegada, não se distrai no meio do caminho. E aí a gente entra no último motivo, no terceiro motivo, por qual você tem que estar com os olhos fixos. Porque você deve estar com foco naquilo que Deus prometeu. Porque as pessoas que estão focadas naquilo que Deus prometeu, além de não sucumbir no meio das tempestades, além de não se distrair no meio das adversidades ou no meio daquilo que vem no tentar nos confundir, essas pessoas também não se contentam com pouco. O terceiro motivo ao qual você deve estar com os olhos fixos na linha de chegada é porque quem está focado na linha de chegada não se contenta com pouco. E o que é pouco? O que seria pouco? O que seria se contentar com pouco? Pouco é tudo aquilo que é menos do que Deus prometeu para você. Pouco é tudo aquilo que é menos, é inferior àquilo que Deus prometeu para você. Deus prometeu que você vai ter 10 empresas, 9 é pouco. Deus prometeu que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você tem 3 filhos e tem 2 servindo ao Senhor, ainda é pouco, porque Deus prometeu todos. Deus falou que você vai para 20 nações pregar o evangelho. Pastor, já preguei em 19, é pouco. Pastor, Deus falou que eu vou abrir 50 empresas, sei lá. Já abri 48, 49, pastor, é pouco ainda. Por quê? Porque é menos daquilo que Ele prometeu. Tudo aquilo que é menos do que Ele te prometeu ainda é pouco. E muitas vezes, por não conhecer de fato a vontade que Deus tem para a nossa vida, a gente começa a se contentar com qualquer coisa. Por não conhecer ou por não estar focado naquilo que Ele prometeu, a gente começa a se contentar com coisas inferiores àquilo que Ele prometeu. Quem não tem um objetivo bem definido,
Quem não tem um propósito bem definido, acaba se contentando com coisas pequenas no meio do caminho. Mas a verdade é que Deus não te criou para viver menos do que Ele planejou para você. Deus te criou para viver exatamente aquilo que Ele te prometeu. Ele não te criou para viver nem 1% a menos. Ele te criou para viver tudo na totalidade daquilo que Ele te prometeu. E você não pode descansar, você não pode parar enquanto você não viver isso ainda. Por melhor que esteja já, por talvez mais feliz que você já esteja com a sua atual circunstância, se ainda não é a totalidade daquilo que Ele prometeu, não para! Não se distrai, não se contenta com aquilo que é menor. Porque talvez aquilo que é menor seja mais fácil. Talvez seja mais fácil de alcançar. Talvez seja mais fácil de suportar. Talvez seja mais fácil de viver. E às vezes, o pouco vai ser bom. Às vezes Deus prometeu 10 empresas. Ter 8 já é bom, não é, irmão? Vamos ser sinceros. Eu queria ter uma. Ter 8 já é bom. Mas Deus não te chamou para viver de bom só. Deus te chamou para viver de superabundante, extraordinário. Deus te chamou para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Não se contenta apenas com bom, com legal. Não, tá ok. Deus não te chamou para viver assim no limite. Deus te chamou para superabundância. Deus te chamou para o extraordinário. Deus te chamou para coisas grandes. E você não pode se contentar com menos que isso. Deus tem um propósito e um chamado específico para você. Não aceite viver nada menos daquilo que Ele te sonhou. Mas muitas vezes, como a gente falou aqui, por estar demorando demais, ou por estar difícil demais, por estar doloroso demais, a gente acaba, vou ficar com isso aqui mesmo. Pronto, vou aceitar isso aqui que está tudo certo. Eu queria ler mais uma história com você. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Então ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sabe, Abraão tinha uma palavra muito específica, que ele seria pai de multidões. Abraão tinha uma palavra de Deus. Deus desce até Abraão, Deus promete, Deus fala: Abraão, sai da sua tenda. Abraão sai, Deus manda Abraão olhar para o céu. Abraão olha para o céu, ele fala: consegue contar as estrelas? Fala assim: quantas estrelas tem aí, Abraão? Quantas estrelas aí? Abraão fala: Senhor, é impossível eu contar a quantidade de estrelas. Ele fala: assim será a sua descendência. Você será pai de multidões, você será pai de uma geração que será incontável. É muita gente. Então Abraão tinha a palavra específica que ele seria pai, amém? Que ele teria um filho. Mas essa palavra começa a demorar para cumprir. Essa palavra começa a passar 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e ainda não se cumpriu. E Abraão está ali, ele olha para a esposa, eles já estão velhos. Se não me engano, Abraão tem quase 100 anos, Sara, a esposa dele, tem uns 90. Irmão, então eles já estão ali no desespero. Parece que não vai acontecer, parece que não vai se cumprir. E aí entra o lado humano de Abraão: vamos dar um jeito com isso. A esposa dele fala: toma a minha serva, tome a minha serva como mulher, tenha um filho com ela, e aí você será pai. Amém? Abraão faz isso. Abraão tem um filho com essa serva, se chama Ismael. Mas a palavra de Deus era sim que Abraão teria um filho. A palavra de sim que Abraão teria um filho, mas a palavra é que ele teria um filho com Sara.
Mas Abraão não conseguiu esperar, Abraão não suportou o processo, Abraão não teve paciência para esperar que aquela palavra se cumprisse. E Abraão tenta dar um jeito, Deus, eu vou te ajudar. Deus, eu sei que você me prometeu, eu sei que eu vou ser pai, eu confio em você, mas não está indo. Deixa eu tentar te dar uma ajudinha, deixa eu tentar te dar uma mãozinha. E ele vai lá e tenta fazer da forma dele. Quantas vezes a gente não faz exatamente as mesmas coisas? A gente até está vivendo coisas que se parecem ali, mas não é a totalidade. A gente começa a dar jeitinho para adequar aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus sonhou. Não, Deus falou que é isso, mas deixa eu fazer dessa forma aqui. Não, Deus falou que eu vou ter 10 empresas, mas para ter 10 empresas talvez eu tenha que sonegar uma coisa aqui, talvez eu tenha que dar um jeito aqui, dar um jeito ali. E aí você começa a cumprir ou fazer coisas que você sabe que não agradam o coração de Deus, mas que por algum momento você acreditou que aquilo ajudaria a Deus a que essas promessas se cumprissem na sua vida. E Abraão está fazendo isso aqui. Abraão está falando, Deus me prometeu que eu vou ter um filho. Estou tendo um filho. Mas essa não era a totalidade da palavra. A palavra era que ele teria um filho com a esposa dele, Sara. Mas por que Abraão faz isso? Por que Abraão faz isso? Desespero, ansiedade, medo de que talvez aquilo não iria acontecer. Ele começa a dar um do jeito dele. Quantas vezes a gente não faz exatamente a mesma coisa? Em quantas coisas na nossa vida a gente não está tentando dar o nosso jeito para resolver? A gente está falando, Deus, eu até acredito que isso pode se cumprir e tal, mas dessa forma que você falou não está indo. Deixa eu tentar dessa outra forma aqui. E aí, por conta disso, Abraão aceita algo que se parece com a promessa, mas não é. Abraão troca o filho da promessa pelo filho da proposta. Abraão troca o filho que ele prometeu, que Deus prometeu para ele, pelo filho que ele arranjou para ele mesmo. Tudo isso que por um momento, por talvez estar demorando um tempo demais, ele deixou de deslumbrar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Talvez porque está demorando muito tempo, você deixou de deslumbrar, você tirou os seus olhos daquilo que Deus te prometeu. E aí você começou a aceitar qualquer coisa. Você começou a aceitar coisas menores, coisas pequenas, coisas que se parecem, mas não são aquilo que Deus te prometeu. E Deus te chamou aqui nessa noite para trazer os seus olhos de volta àquilo que é real. Deus te chamou aqui nessa manhã para trazer os seus olhos de volta àquilo que Ele te prometeu, aquilo que já é real na sua vida. Talvez seus olhos se desviaram por algum momento, talvez seus olhos se perderam por algum momento, talvez demorou tempo demais, talvez as adversidades foram tantas, mas nessa manhã Ele está realinhando a sua visão, trazendo a sua visão de novo. Filho, eu sei que passou tempo demais, filho, eu sei que talvez não está do jeito que você pensou, filho, talvez eu sei que não está acontecendo do jeito que você imaginou, eu sei que por algum momento você parou de olhar para aquilo que eu te prometi, mas nessa manhã, volta a olhar para aquilo que eu te prometi, filho. Volta a olhar para minhas promessas. Volta a olhar para aquilo que eu tenho para você. A minha vontade é boa, perfeita, agradável, acima de qualquer coisa. A vontade dele para você é boa, perfeita e agradável. A vontade dele para você é perfeita, é abundante. Não se contente com aquilo que é menor do que isso. Então não tire nunca seus olhos da linha de chegada até você chegar lá. Não tire nunca seus olhos da promessa, do propósito, até que isso se cumpra. Se agarre a ela. Abrace essas promessas. E aí você vai resistir às tempestades. Você não vai se distrair no meio do caminho. E você nunca vai se contentar com aquilo que é menos do que Ele te prometeu. E de fato eu acredito que Deus nos chamou aqui nessa manhã para isso, para realinhar nossa visão. Eu acredito nisso, que Deus nos chamou aqui para nos munir, para nos fortalecer. Eu creio nisso, que Deus nos chamou aqui nessa manhã para nos dar direção, para viver esses próximos 6 meses de 2023. E a proposta dele, a promessa dele, o propósito dele é que você alcance aquilo que Ele te prometeu. É que você passe a linha de chegada. Isso vai acontecer na sua vida, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas além disso, eu creio que Ele nos trouxe aqui para outra coisa também.
Eu creio que existem sim pessoas que entraram aqui e você recebeu essa palavra. Você recebeu essa palavra como direção e você vai viver essa palavra, amém? Eu acredito nisso. Mas Deus também chamou um outro tipo de pessoas aqui nessa manhã. Tem muita pessoa aqui hoje que Deus te trouxe para recalcular a rota que você está percorrendo, para recalcular a rota e o destino que você está percorrendo. Sabe por quê? Porque tem gente aqui que não pode viver a palavra que eu acabei de liberar. Porque a linha de chegada que você está vivendo hoje é a linha de chegada errada para a sua vida. Então, se você apegar seus olhos a ela, você vai para um lugar de morte, não de vida. Então, existe gente aqui nessa manhã que ouviu uma palavra de Deus e você vai se apegar a essas palavras, amém? Mas existem pessoas aqui hoje que você vai ter que abandonar essa linha de chegada para voltar para o caminho que Ele te prometeu. Para botar os seus olhos naquilo que Ele te prometeu, não com aquilo que parece ser legal para você. Tem muita gente aqui que está com uma visão distorcida daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus prometeu. Tem muita gente que está hoje caminhando para uma linha de chegada que não tem nada a ver com a linha de chegada que Deus falou. Por algum motivo parou de olhar para o alvo. Por algum motivo parou de focar. E aceitou viver uma vida muito além do que você planejou um dia. Talvez foram as tempestades no meio do caminho. Talvez foram enfermidades. Talvez foram problemas no seu casamento. Talvez foram problemas financeiros. Talvez foram distrações. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui nessa igreja. Como você chegou aqui hoje, não sei. Mas por algum motivo você se distraiu, você se perdeu. Por algum motivo você começou a contemplar uma linha de chegada que não é a que Deus tem para você. Talvez por dificuldades, pela pressa. Começou a aceitar outros tipos de coisas. Ou quem sabe você se encaixa em todas essas. Você viveu tempestade, você se distraiu. Aconteceu de tudo. Tudo para tentar te parar. Tudo para tentar te desviar do caminho que Ele tem para a sua vida. Eu não sei exatamente qual é a sua história. Eu não sei exatamente aquilo que você viveu. Mas eu sei de uma coisa. Que o Deus que recalcula rotas, o Deus que dá uma nova história, o Deus que te coloca de novo no caminho que Ele prometeu, está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã, Ele passeia em nosso meio. Meu Deus, o Deus que muda histórias, Ele está aqui. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Sei que o Senhor já está falando com muita gente aqui. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. O Senhor está trazendo a memória muitas coisas para pessoas aqui. O Senhor está trazendo a memória propósitos, sonhos, projetos. Tem gente que nessa manhã, como eu falei, recebeu palavras há mais de 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, há anos, e ainda não viveu, e você se distraiu. Existem pessoas aqui que ficaram pelo meio do caminho por conta das dificuldades. Existem pessoas aqui nessa manhã que se machucaram tanto que você nem sonhar mais você consegue. E existe uma onda de cura sobre nós aqui. Você que foi ferido, machucado, você que foi decepcionado demais, talvez. O Senhor está trazendo cura sobre você. O Senhor está vindo como um bálsamo sobre o seu coração. Não se contente com aquilo que não foi Ele que te prometeu. Não aceite aquilo que não foi Ele que te prometeu. Não aceite aquilo que é menor do que Ele te prometeu. O Senhor está abrindo visões aqui. O Senhor está restaurando mentes.
Deixa Ele trazer de novo no seu coração. Deixa Ele trazer de novo a sua memória. Deixa Ele ministrar o seu coração de novo, os sonhos que Ele tem para você, os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Existem pessoas que entraram aqui e as dificuldades eram tantas que até pensamentos de morte você estava tendo. Mas Ele tem pensamentos de vida a seu respeito. O Senhor está trocando pensamentos de morte por pensamentos de vida. O Senhor está fazendo algo novo aqui nessa manhã. O Senhor está fazendo algo novo aqui hoje. O Senhor está recalculando rotas de pessoas aqui. Existem pessoas que estavam entrando em caminhos, entrando em portas, andando em direções que não são as direções que o Senhor te prometeu. E o Senhor está te trazendo de volta para o caminho. O Senhor está te trazendo de volta para o caminho que você nunca deveria ter saído. A gente vai cantar um louvor aqui. E eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Eu creio que o Senhor vai falar com você nessa hora. Escute aquilo que Ele está falando. Declara ouvidos espirituais abertos aqui. Sei que eles vão Discernimento espiritual. porque você não